Então, beleza, pessoal, já estou gravando. É... O Guilherme guardando aqui. Ah, eu tenho que compartilhar a tela também, né? Esqueci de compartilhar a tela. Beleza, agora tá aparecendo a tela aí para vocês? Beleza. Esse negócio aqui é até mais rápido que o YouTube, viu? Foi uma mudança bem boa, viu? O YouTube gerava um atraso grande na nossa comunicação. Eu acabei gostando desse negócio aqui. Eu fui obrigado a mudar, foi forçado, mas eu realmente acho que foi um grande ganho vir para essa plataforma aqui. Mas vamos lá, olha só. Esse aqui é especialmente para a Júlia, que fez a pergunta na aula passada. Eu, eu não sabia a resposta na hora. Eu respondi que não tinha ganho assim no caminhamento, e realmente não tem. Só que eu nunca tinha pensado a respeito. Tá? Tem algumas coisas que a gente faz assim tão meio automático que quando vem umas perguntas diferentes assim, a gente acaba tendo que dar uma pesquisada e raciocinar. Então, Júlia, você está me escutando aí, né? Vendo as coisas. O que, que acontece? Realmente não tem nenhum ganho um caminhamento sobre o outro. Tá? Engraçado que ela não respondeu nada ainda, mas eu acho que deve estar vendo aí. Se não estiver vendo, depois ela assiste no YouTube. Mas realmente não tem nenhum ganho um caminhamento sobre o outro, tá? Nenhum, nenhum, nenhum. A questão é o seguinte, é só qual que é o tipo da informação e como que você quer obter essa informação, tá? E isso é que faz diferença da maneira como você vai caminhar. A primeira coisa que eu trouxe aqui, ó, que eu coloquei de vermelho, é que à medida que eu fazia a minha pesquisa, eu achei esses outros nomes aí também na literatura, tá? Pré-fixado, infixado e pós-fixado. Tem, tem alguns lugares que tem um hífen aqui, mas eu acho que o correto é sem hífen, tá? Para a palavra infixado, no caso. Tá? Aqui tem, mas aqui eu acho que realmente não tem, tá? Mas não tem nenhum problema não, que português pode falhar aí nesse momento. Mas de qualquer forma eu achei esses outros nomes aqui, tá? E o que que acontece? Do ponto de vista de desempenho, não tem nenhuma vantagem de um sobre o outro, até porque, se você parar para pensar, as operações são feitas exatamente, é a mesma quantidade de operações. Então não tinha por que ter desempenho melhor. Eu respondi isso na última aula, que não tinha variação, até tentei pensar alguma coisa na hora que fizesse sentido com o desempenho, mas realmente não tem. Tá? O desempenho é exatamente o mesmo, porque o número de operações que você faz é o mesmo, tá? No caso do caminhamento. Se você estiver fazendo uma busca e os seus elementos não estão ordenados, também não tem como você garantir que um vai ser melhor do que o outro. Porque como os elementos eles não estão ordenados, eles podem ir em qualquer lugar da árvore. Inclusive, se os seus elementos eles não estão ordenados, nem deveria ser a árvore que você deveria usar. Tá? Porque para você utilizar a árvore, tem que ter algum esquema de hierarquia para que você consiga decidir qual o ramo da árvore que você vai tomar. Porque se você tiver que passar por todos os ramos da árvore, é a mesma coisa de andar numa fila. Então, a ideia é que realmente tem uma ordem, uma hierarquia nos elementos que você vai colocar na árvore. E aí o seguinte, eu pesquisei então, já que não tinha diferença de desempenho, qual que seria o uso mais adequado de cada um desses caminhamentos aqui. Tá? E o seguinte, o que eu acabei levantando de informação? Que, em geral, pré-ordem é utilizado quando você deseja obter a informação de maneira hierárquica. Então é o seguinte, sempre você vai ter as informações dos pais antes dos filhos.
tá? Então, se você quer as informações de acordo com a hierarquia mesmo, então, assim, garantidamente, se um cara apareceu antes é porque ele é pai dele, né? Vamos supor que você ainda está descendo na árvore. Claro que quando você volta é outra ordem. Mas assim, é na ordem dos pais, sabe? Você sempre visita o pai antes do filho. Então, se você deseja obter essa informação na ordem da hierarquia da árvore, você utiliza pré-ordem mesmo. Tá? Que faz bastante sentido com aquela impressão que a gente viu. Não, não necessariamente ela é a melhor, eu vou falar dessa ordem simétrica aqui, mas é uma maneira. Tá? Então, à medida que você vai visitando os pais, você vai fazendo a operação. Então, se você quer na ordem da hierarquia, você utiliza pré-ordem. Se você quiser uma ordem inversa da hierarquia, ou seja, primeiro os filhos e depois os pais, aí o ideal é você usar a pós-ordem. Quando que isso aqui faz bastante sentido? Tipo na liberação de memória. Justamente o exemplo que está na implementação do slide. O que que ele faz? Só depois que ele visita os filhos é que ele volta para o pai. Então, se você está liberando memória, é tranquilo você liberar a memória do pai, porque garantidamente você já liberou dos filhos, porque afinal de contas você visitou ele. Então, a última coisa que você fez antes de deixar o filho foi liberar ele. Então, quando você volta para o pai, não tem filho mais. Tá? Aqueles filhos lá já morreram. Foram, estão em outro plano. Tá? Então, morreu os filhos, aí o pai está liberado, vamos dizer assim. Agora, essa ordem simétrica aqui, que foi a pergunta específica mesmo da Júlia, o que acontece? Essa ordem simétrica aqui, Júlia, ela é bastante útil quando a gente tem, por exemplo, uma árvore binária que é assim, extremamente usada, sabe? É vastamente utilizada, a árvore binária. E quando você tem um método de comparação que, que garanta que os elementos da esquerda são menores do que você. Então, vamos pegar aqui no meu desenho. Se você tem um, um nodo aqui, tá? E aí você tem o filho da esquerda. E aí você tem o filho da direita. E aí você garante que sempre que os filhos, sempre que o elemento for menor, deixa eu trocar de cor, sempre que ele for menor, ele está à esquerda. E sempre que ele for maior, ele está à direita. Então, se você tem uma organização de árvore dessa forma, sempre a esquerda é menor, e sempre a direita é maior. Se você fizer o caminhamento em ordem, você tem o, o caminhamento exatamente é, na ordem crescente, tá? Então é o seguinte, se a sua árvore é organizada dessa forma, essa organização aqui é muito comum, tá? Muito, muito comum. E você deseja obter os elementos exatamente em ordem crescente, você utiliza o caminhamento em ordem, tá? E tem também o em ordem reverso, reverse in order. Então, assim, o caminhamento em ordem reversa. O que é o caminhamento em ordem reversa? Você vai primeiro para a direita, depois o pai e depois o esquerdo. Então, se você fizer o caminhamento em ordem reversa, aí você tem os elementos exatamente na ordem descendente, do maior para o menor. Tá? Então, em ordem normal, é ascendente. E o caminhamento em ordem reversa, então primeiro vai para a direita, pai e depois esquerda, aí você tem em ordem descendente, tá? Então, o resultado da minha pesquisa aí é tipo crescente e decrescente, Alexandre, exatamente. Então, o que que acontece? Desempenho, zero, tá? Então, assim, não tem vantagem de um com relação ao outro questão de desempenho. O número de operações é sempre o mesmo. Se você está fazendo busca e a sua árvore está ordenada, que é o que faz sentido, você sempre vai para o ramo
que é esperado. Tá? Então, assim, também não é caminhamento a coisa a ser discutida. Então, não é desempenho. A questão é a ordem com que você deseja processar os elementos. Então, se você quer processar primeiro os pais, é pré-ordem. Se você quer processar primeiro os filhos, pós-ordem. Se a sua árvore tiver essa organização que eu falei aqui, ó, todo mundo que está à esquerda é menor e todo mundo que está à direita é maior, e você deseja ele de forma crescente, em ordem. Se você deseja ele de forma decrescente, em ordem reversa. Tá? Então é isso daí. Entendido, Júlia? Engraçado, eu podia jurar que a Júlia estava aqui. Tá, mas não tá. Agora vamos lá. Eu lembro que teve umas outras dúvidas aqui para trás. Vamos lá. Vamos lá, dúvida do Eric aqui também. A árvore cresce de cima para baixo? Ô, Eric, não necessariamente a árvore cresce de cima para baixo ou de baixo para cima. A árvore ela cresce na ordem com que você coloca os elementos. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu comecei a minha árvore criando esse nó aqui, ó. Tá? Então eu criei esse nó e ele não tem filho. Então, nesse momento, esse aqui é a raiz. Tá? Aí é o seguinte, eu fui e criei um outro nó. Nesse momento, eu tenho uma floresta, porque eu tenho mais de uma árvore, tá? Então, o conceito de floresta é quando eu tenho mais de uma árvore. E aí é o seguinte, nesse momento eu tenho duas árvores. E aí eu vou e falo que esse carinha aqui, ó, esse de baixo, que foi o primeiro que eu criei, é filho desse. Então, olha só o que acontece. Só para ilustrar o que você perguntou. Nesse momento, a minha árvore é como se ela estivesse crescendo para cima, tá? Claro que não é esse o conceito, mas é só para você entender. É como se ela estivesse crescendo para cima, porque primeiro eu criei esse, e depois eu criei esse e pendurei ele nele, então é como se ele estivesse crescendo para cima. Agora, se eu tivesse feito isso aqui, ó, ele cresceu para baixo, de acordo com o que eu entendi da sua pergunta aí, sabe? Então é o seguinte, a árvore, ela, em geral, ela não cresce nem para cima nem para baixo, ela cresce à medida que você vai inserindo os nodos. Só que é o seguinte, a ordem com que você vai inserindo faz com que a raiz ou os elementos vão mudando de lugar. Por exemplo, para poder te responder. Vamos supor que eu estou usando uma árvore binária e eu estou fazendo um dicionário, tá bom? E aí o seguinte, todo mundo que está à esquerda é menor e todo mundo que está à direita é menor, é maior, tá? Aí eu fui e comecei criando e coloquei a palavra, sei lá, igreja. Palavra bem esquisita, né, para começar de exemplo, sei lá, não sei nem o que veio na minha cabeça, mas tá bom. É, comecei aqui e coloquei a palavra igreja. Talvez porque estão tentando perdoar as dívidas bilionárias das igrejas, mas faz de conta que isso não tem nada a ver com a aula, e realmente não tem. Então eu fui e coloquei aqui igreja. Estou usando uma árvore binária, tá? Todo mundo que está à esquerda é menor e todo mundo que está à direita é maior. Aí de repente eu resolvo colocar, sei lá, gato. O que que acontece? Nesse momento, essa aqui que era a minha raiz deixou de ser, tá? Por que que ela deixou de ser? Não, eu realmente desenho muito mal, eu fico impressionado. Mas é o seguinte,
Nesse momento, igreja deixou de ser raiz. Por quê? Porque eu tenho uma propriedade na minha árvore que fala que todo mundo que está à direita ou à esquerda, né, a direita é menor, a esquerda é menor e a direita é maior. Né? Então, eu poderia ter essa construção aqui, que é perfeitamente válida. Tá? Então, olha para você ver. Igreja é maior que gato, então tá à direita, mas eu também poderia ter essa daqui, ó. Que também é uma construção válida. Entendeu? Então, assim, é, é uma relação terrível, a menos que tenha a ver com Constantine, né? Constantine, gato, igreja, tem céu, inferno, terra, tem toda uma ligação para quem já assistiu Constantine. Quem não assistiu, assiste, que é bem legal, tá? Então é o seguinte, mas voltando aqui na pergunta do Eric, é à medida que você vai inserindo os nós, tá? Tem operações que vão ser vistas mais para frente aí, que não estou tratando agora, mas você balanceia a árvore. Então, às vezes, você para balancear a árvore, você tem que trocar a raiz dela, sabe? Tem que ir trocando os nós de posição, tá? Então, a parte assim de inserção e remoção de nó para manter balanceamento de árvore dá um trabalhinho, sabe? Mas o que eu quero te dizer é que você não pode afirmar nem que ela cresce para cima, nem que ela cresce para baixo, tá? Ela cresce à medida que você insere os nós e define quem que é filho de quem. Tranquilo? Entendido aí? Assim, esclareceu sua dúvida? Beleza. E a Ava falou que ia fazer uma pergunta. E eu tô lendo aqui nos comentários e ela não fez. Vamos lá. Se eu fizesse uma árvore de métodos booleanos em que, por exemplo, na raiz tem se a variável é igual a x, daria para os galhos serem true ou false? O Gabriel não entendi muito não. Seguinte, deixa eu pensar aqui. É porque é o seguinte, a gente usa a árvore para coisas booleanas também, sabe? Avaliação, tem ordem com que eu vou tentar resolver minhas equações booleanas, tem várias coisas, mas eu não sei, não entendi muito bem a sua pergunta não, dessa árvore de métodos booleanos aqui. É como se fosse um if, só que com árvore. Tipo, se true vai para um lado ou false para o outro. Ué, mas isso é o conceito de árvore mesmo, tá? Só que aqui no caso eu estou usando a operação de menor, tá? Então, por exemplo, assim, é menor, vai para a esquerda. Mas a, a ordem com que você coloca os seus elementos na árvore é justamente com uma comparação que você vai decidir. Então, qual que é o conceito de hierarquia aqui? É justamente o que você decide para colocar para a esquerda ou para a direita. É justamente isso mesmo. Tá? No caso aqui do meu exemplo de dicionário, dessa comparação de menor e de maior, é porque é o teste que eu estou fazendo. Se você quiser montar uma árvore e está ordenada por outro critério, o, o teste que você tem que fazer é isso daí mesmo. Então vamos supor,
eu faço um teste que, se for verdadeiro, vai para a esquerda. Se não for verdadeiro, aí fica em mim ou vai para a direita? Entendeu? Porque você tem, teoricamente, as três opções, né? Fica no nó, vai para a esquerda ou vai para a direita. Ah, mas é assim mesmo que a gente faz. Não, assim, a sua pergunta é exatamente a forma como a gente constrói a, a árvore. É porque aqui eu estou usando palavras, porque palavra fica mais fácil de visualizar. Mas pode ser qualquer critério. O importante é que, quando você esteja caminhando ou buscando a sua árvore, você saiba esse critério. Tá? Porque vamos supor aqui, ó, que eu não saiba esse critério de menor aqui. E eu esteja procurando por hospital, por exemplo. Nossa, tá muito ruim essas minhas palavras aqui, mas vamos supor que eu esteja procurando por hospital, tá? Seguinte, se eu não souber o critério, que é isso daí que você está chamando, Gabriel, de verdadeiro ou falso nessa árvore sua booleana, se eu não souber o critério, eu tenho que pesquisar em todos. E aí a árvore não é a estrutura mais adequada. Porque se eu tenho que pesquisar todo mundo até achar, então não é árvore, tá? O ideal é que eu consiga, a cada nó, eu saber se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Então, é isso que você está chamando de método booleano. Se eu chegar num nó e eu não sei se é para a direita ou se é para a esquerda, buscar, assim, talvez a árvore não seja a melhor estrutura de dados para você utilizar. Tá? É claro, deixa eu dar um exemplo onde a gente possa. A gente tem o conceito de árvore, tá? Mas a busca ela é feita utilizando o conceito mais de grafo, tá? Que é o seguinte: busca em largura. A gente vai ver isso mais para frente. Antes de eu visitar o nó de profundidade 1, de profundidade n, eu tenho que visitar todos de profundidade n menos 1. Tá? Então, assim, primeiro eu visito esses, depois eu visito esses, depois eu visito esses. Tá em estrutura de árvore, tá? Mas eu não vou até bater lá no final, não. Sabe? Eu delimito uma altura máxima. Isso daqui, ó, mesmo estando em estrutura de árvore, é muito utilizado quando eu tenho jogos. Tá? Então, assim, eu quero pensar nas possibilidades de jogada do cara. Então se o cara fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Se o cara fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Então você cria uma árvore de jogadas. Só que aí é o seguinte, qual que é a melhor jogada? Para você saber qual que é a melhor jogada, você tem que pesquisar todas, tá? Agora, será que não tem jeito de eu arrumar uma melhor jogada sem pesquisar todas? Então tem alguns algoritmos, algumas estruturas mais adequadas. Tem um negócio chamado A estrela, que para quem for mexer com coisa de inteligência artificial, a estrela é um algoritmo assim fantástico para procurar soluções quando você tem essa hierarquia de jogadas, essa árvore aqui, sabe? Então, assim, muita coisa dá para ser feito com árvore, mas o ideal é que você consiga decidir no momento, falar assim, não, ó, eu tenho que dar uma parada por aqui, porque eu posso desembestar por um ramo aqui que é muito grande e muito ruim, sabe? Mas existe 1 bilhão de algoritmos, não é assunto para a gente ver agora. Eu estou só dando uma geral de árvore aqui. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui algumas perguntas aqui do lado. Mas você entendeu, ô Gabriel? Era isso mesmo que você estava querendo saber de. Então beleza. Deixa eu ver aqui, ó. No slide onde tem um programa para dar um free no árvore binária. Vamos lá. Esse aqui. Tá tudo dentro de um if. Se não árvore vazia, mas uma folha é considerada uma árvore vazia. Sim. Na verdade, não é a folha que é considerada uma árvore vazia.
Árvore vazia é nulo, tá? Uma folha é uma árvore que não tem filho. Tá? Então, árvore vazia é nulo, não tem nem a raiz. Se tem raiz, não é vazia. Agora vamos lá. Eu não sei se eu entendi errado, mas parece que não daria free nas folhas. Não, daria free nas folhas sim. Vamos lá, vamos pegar esse negócio aqui, vamos fazer um desenho de uma árvore aqui do lado, vou tentar colocar lado a lado aqui, você vai ver que dá free nas folhas sim. Opa, peraí que tá andando com o chat aqui também. Vamos lá. Aí que não precisa desse código desse tamanho aqui. Faz conta que a gente tem essa árvore aqui. Tá? Então é o seguinte, vou começar com a raiz. Tá? Aí vamos lá. A raiz está vazia? Não. Tá? Então se ela não está vazia, eu entro no if. Aí o seguinte, vou pro da esquerda. Então eu fiz uma chamada recursiva, mas agora eu fiz uma chamada recursiva com esse cara. Não é esse cara mais, aqui ó. A esquerda. Só que o A esquerda também é do tipo árvore. Então eu estou aqui agora. Aí o primeiro teste dele é vazio? Não. Então se não é vazio, outra chamada para a esquerda. Tá? Então eu entrei aqui, ó. Estou nesse ponto aqui. Minha terceira chamada da função. Aí ele fala assim, ela é vazia? Não. Tá? Eu estou aqui, ó. Eu estou nesse aqui. Ela é vazia? Não. Aí o que, que ele faz? Vai para a esquerda. Então, na hora que ele chegou aqui na esquerda, vou colocar de cor diferente aqui, ó. Aí ele chegou aqui na esquerda, esse aqui é nulo. Aí a primeira coisa que ele faz é, ele é vazio? Aí a resposta é sim. Então, como aqui é not true, então ele não entra no if e volta. Então, na hora que ele volta, ele vai pegar agora o ramo da direita. E aí ele veio para cá. Chegou aqui, é vazio? Sim. Tá? Então ele volta. Aí depois que ele chegou aqui, ó, o que que ele já fez? Ele já foi no da esquerda, já foi no da direita, e aí agora ele dá free nesse. Entendeu? Aí eu volto aqui. Voltei na chamada. Então eu tinha ido para a esquerda, então agora eu vou para a direita. Aí eu venho para cá. Aí o que que vai acontecer? A primeira chamada dele é vazio? Não. Não é vazio. Então ele vai para a esquerda. Só que na hora que ele vai para a esquerda, ele veio para cá. É vazio? Sim. Aí ele volta. Aí, direita. É vazio? Não. Vai para a esquerda. Volta. Vai para a direita. Volta. Opa, voltou da direita? Volta aqui. Voltou. Voltou da direita? Voltou. Aí agora, aqui, ó, nessa primeira chamada, ele está voltando à esquerda, então ele vai para a direita. É vazio? Não. Vai para a esquerda. É vazio? Não. Mas como ele volta, se o if der vazio, ele não retorna nulo, mas ele retorna da última chamada. Isso aqui é recursivo. Cada vez que eu entrei no arv e libera é uma chamada aqui, ó. Entendeu? Ele voltou nulo da última. Ele poderia ter voltado qualquer coisa. Entendeu? Observa que o retorno dela aqui, ó, ele não faz nada com o retorno, não. Olha aqui. Isso aqui poderia ser, inclusive, até void. Porque olha só, isso daqui volta com a última chamada. E o que, que ele faz com isso? Nada.
E o que ele faz com isso aqui? Nada. Entendeu? Então isso aqui pode ser até void, não precisa nem ser arg pointer, não. Pode ser um copiar e colar de outra coisa que ficou aqui. Entendeu? Ele não faz nada com retorno, não. Entendeu, Alexandre? Então, assim, o return null é da última chamada. Cada vez que eu vou voltando aqui, ó. Então, olha só. Chegou aqui. Veio para a esquerda. É nulo? Volta. Direita. É nulo? Volta. Voltou do direito? Free nesse. Voltou. Chegou aqui, ó. Ele veio para a esquerda. Então, ele tem que ir para a direita de novo. Chegou aqui, ó. Volta. Voltou da direita. Depois que ele voltou da direita, eliminou esse cara aqui, ó. Então vamos lá. Ele dá null na chamada e volta para aquele ponto daquela chamada. Daquele ponto. Daquele ponto. Não volta de outro lugar, não. Mas coisa recursiva gasta um tempo mesmo. Mas você pode ir anotando em qual linha que ele vai voltar para você poder ir entendendo, entendeu? Então, olha, por exemplo, eu estou aqui na minha primeira chamada, tá? Então vamos lá. Estou aqui na minha primeira chamada. Deixa eu colocar de azul aqui, ó. Minha primeira chamada. Aí ele veio para cá. Quando ele veio para cá, ele vai voltar em que linha? Ele vai voltar na linha 4, tá? Deixa eu até tirar isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Não, tem sim. Só que não é. É porque ele vai voltar aqui também na linha 4. Olha só. Se ele veio para cá, é porque ele já pegou o caminho da esquerda. Tá vendo? Porque senão ele não teria descido. Então, quando ele volta na linha de baixo. Ele vai voltar na linha 4. Só quando ele vem para cá, ó, é que ele volta na linha 5. Então, só depois que ele voltou daqui, é que ele volta na linha 5. Se você fizer isso no Visual Studio, fizer uma chamada recursiva no Visual Studio, é bem legal que você vai vendo ele colocando as setinhas para você de onde que ele vai voltar, sabe? É legal. Depois, se vocês implementarem a árvore e fizer isso no Visual Studio e rodar passo a passo, você vai ver ele colocando as setinhas onde que ele volta, tá? É bem legal. Não sei por que não, viu, Eric? Eu acho que meu Visual Studio é Community também, né, não? Ué. Aí teria que ver realmente aí no seu PC, porque eu acho que eu só usei o Code quando eu tava fazendo uns negócios de web, que eu queria testar uns negócios de Angular e tal, aí eu tava bem legal de usar o Visual Code. Fora isso, eu gosto bem do Visual Studio. Mas depois que eu comecei a brincar com Angular, eu vi que realmente eu sou um desastre para fazer as coisas ficarem bonitas. Porque mesmo com todo o ferramental, tudo que ele me dava lá para o negócio ficar bonito, eu conseguia fazer feio. Eu realmente acho que minha parte é de back-end, é coisa de hardware, é o negócio funcionar e não necessariamente
tá, tá assim, pro público visualmente bonito, sabe? O código tem que ficar bonito e tudo, mas o cara não tá vendo aquele negócio que eu fiz, porque eu não consigo deixar bonito sem ser com comentário e nome de função, sabe? Eu acho que é por isso que eu faço tanta questão de fazer um código bonito, porque fazer uma apresentação bonita, acho que eu nunca vou conseguir na vida. É, Heitor, eu acho que gasta um pouquinho de memória mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Ah, apesar que eu acabei fechando ele. É, se bem que eu não estou fazendo nada não, e comparado com o Chrome, né? Quem tem o Chrome já está acostumado a gastar memória. Eu acho que faz parte. Mas e aí, mais alguma dúvida? Ah, alguém me falou a questão dos pontos aqui e tal. Alguém perguntou disso daí, eu falei que ia falar. O que que acontece? Eu vou fechar os pontos até domingo, né? Então vou olhar os trabalhos, as listas e tudo. E, e eu tenho que distribuir 20 pontos. Então, na verdade, eu já distribuí os 20 pontos, né? Eu já falei para vocês quais que são. São os 10 do trabalho, as listas de exercício, e o outro eu esqueci qual que era, eu tinha falado com vocês e esqueci nesse momento aqui. Mas era 10, 5 e 5. Era alguma coisa relacionada com a árvore, mas acabou que não deu tempo, né, para poder fazer essas coisas todas de árvore. Então vai ficar 10 pontos de trabalho, 5 das listas de agora e 5 das de antes. Pois é, porque não deu tempo, Alexandre. Deu tempo de dar as aulas, mas não dá tempo de dar a atividade, sabe? Porque vocês têm que ter no mínimo 7 dias para poder fazer, então não faz sentido eu passar. Então eu vou distribuir dessa forma: 10 pontos no trabalho, 5 das tarefas pós-pandemia e 5 pré-pandemia. Não, ele conta sim, o exercício da árvore conta. Ele é bem sossegado de fazer, mas ele conta. Porque senão não tem nada, né? Senão vai ficar só pilha e lista. Exercício de pilha e exercício de lista. Nem de fila e de pilha. Sim, sim, de pré-pandemia é isso mesmo. E tinha um desafio lá também, não tinha não? Com quase certeza que tinha um desafio. Cadê ele? Aqui, ó. E esse aqui, ó. Então eu vou distribuir os pontos nessas atividades aí. Então é o seguinte, já que não tem dúvida, eu vou encerrar a gravação, mas eu vou continuar aqui online rapidinho para eu poder falar umas coisas com vocês, tá bom? Então vou encerrar a gravação aqui.